passando por esses 5 passos. Estruturar a hipótese nula, estruturar a hipótese alternativa, estruturar a distribuição regida pela hipótese nula, usando o MI e o erro padrão, identificar as áreas de aceitação e rejeição da hipótese nula, com base no alfa, e, por último, conduzir o teste de significância. É ver onde caiu a sua evidência empírica, onde caiu o seu X-barra, na área de aceitação ou na área de rejeição. E, dependendo de onde caiu, você toma a decisão. Aceita a hipótese nula, eu poderia encontrar isso pelo acaso com uma chance grande, ter valor acima de 5%. Se cair na área de rejeição, você rejeita a sua hipótese nula e fala, é raro de encontrar, o meu p-valor é menor do que os 5%. Se o p-valor for menor do que o alfa, né, geralmente se usa 5%, né, a média observada difere da minha média populacional. Com essa tal estatística de teste aqui, então você pode usar o Z ou o T, né? Aqui a gente viu esses 2 tipos de estatística normalizada. Então, para esse Z, essa probabilidade que a gente encontrou é menor do que 0,5, fazendo um teste bicaudal. A outra é falar, a diferença foi significante. Com esse tal Z, esse P bicaudal. Ou rejeitamos a hipótese nula, o Z, o P, e falando se é monocaudal ou bicaudal. Esse é um jeito de representar quando você tem um p-valor pequeno, né? Um p-valor menor do que o alfa. E se for um p-valor maior do que o alfa, então você coloca lá o seu p-valor. O p deu maior do que 0,05. Ou a diferença falhou a atingir a significância estatística. Ou aceitamos a hipótese nula. Esses são os vários jeitos de representar o seu resultado. Tá, a gente está colocando sempre esse 5%. A gente falou que esse 5% está associado a um erro, né? Aquele falso positivo. Se a nossa hipótese nula for verdadeira, a gente está errando em 5%, rejeitando a nossa hipótese nula em 5%. E a questão é, esse é o melhor jeito possível? Por que eu não uso um erro menor? Eu quero errar menos, né? Não faria mais sentido, ao invés de usar os 5%, eu não poderia botar um número menor, colocar um alfa de 1%, de 0,1%, até menor, né? Não seria mais prudente errar menos, né? A gente quer errar menos. E a resposta é que não necessariamente essa é uma boa estratégia. E a justificativa é porque existem 2 tipos de erro. A gente está trabalhando com o erro tipo 1 e o erro tipo 2, os falsos positivos e os falsos negativos. Vai fazer um teste para a Covid, então a gente vai ver se tem o RNA viral, né? Sendo que a verdade é que a pessoa não está infectada, você aplica esse teste e o teste indica que existe o RNA viral ali, indica que aquela pessoa está infectada. Esse seria um tipo de erro tipo 1, um falso positivo. Né? O outro lado seria o erro tipo 2, um falso negativo, uma pessoa que sabe que está infectada, que a verdade é que ela está infectada, mas o teste não foi sensível o suficiente. Né? Ele indica que a pessoa não está infectada. Esse aqui seria um falso negativo. O exemplo clássico, na verdade, que tem nos livros de estatística aí, é para testes de gravidez. Né? A hipótese nula seria de não existir a gravidez. Você pode medir os hormônios associados com gravidez e dar um falso positivo. Essa pessoa aqui claramente não está grávida, mas fez uma dosagem ali, que pode ser um erro de medida, pode ser uma variabilidade, e caiu naquela faixa de rejeição da hipótese nula. Então você faz esse erro do tipo 1, um falso positivo. E aqui, no caso, uma pessoa que a verdade é que ela não está grávida, mas o julgamento foi de que estava. Né? E o outro lado seria fazer um erro tipo 2, né? Um falso negativo. Uma pessoa que, na verdade, está grávida e fazer um julgamento falando de que não estava. Eu vi uma pergunta aí? Esse erro tipo 1 e tipo 2 são os cantos das caudas? Não, esses não são os cantos das caudas. Os cantos das caudas são só erro tipo 1. A gente pegou aquele 5%, que é a taxa de erro tipo 1, e a gente jogou para os 2 lados. Então a gente pode rejeitar a hipótese nula, sendo uma medida extrema positiva ou uma medida extrema negativa, né? Uma resposta muito maior ou muito menor do que a média da hipótese nula. O erro tipo 2 é uma outra coisa, que a gente vai explicar mais para frente ainda. Espera só um pouquinho. Só colocando essa informação numa tabelinha aqui. Então, tem uma verdade, que pode ser a hipótese nula ou a hipótese alternativa, e essa é a conclusão, que pode ser a hipótese nula ou a hipótese alternativa. Quando uma coisa é igual a outra, né, que a verdade é igual à sua conclusão, você fez bem, né? Você fez corretamente. Já quando cai nesses 2 lados, são os 2 tipos de erro tipo 1 e erro tipo 2. Tá? Então, aqui é correto, aqui é um erro tipo 1, falso positivo, né? Então, que a verdade é a hipótese nula, né? Por isso que a gente colocou lá a distribuição regida pela hipótese nula. Então, a hipótese nula seria a verdade, mas a sua conclusão foi a hipótese alternativa, né? Então, você rejeitaria a hipótese nula. O outro lado é quando a sua hipótese alternativa é verdade, então a pessoa tem coronavírus, a pessoa está grávida ou o curso funciona, né? Essa seria a verdade e você fez uma conclusão que é a hipótese nula que está regendo aquilo, né? Então, esse aqui seria um erro tipo 2, um falso negativo. Beleza, então apresentamos esses 2 erros. E agora a gente vai falar da probabilidade de cada um deles. Esse aqui era o alfa, né, que a gente já estava falando. E essa taxa de acerto, né, esse correto, seria o 1 menos o alfa. Né? Então, esse aqui é 5%, aqui é 95%. Se aqui é 1%, aqui é 99%.
Então, esse é um lado da brincadeira, né? Então, é só quando a hipótese nula é verdade. Só que tem vários casos em que a hipótese alternativa é verdade, ou seja, não é só o acaso, né? A hipótese nula é só o acaso, a hipótese alternativa é quando tem algum efeito interessante, quando tem alguma coisa a mais ali, aquela medida é influenciada por alguma coisa, ou porque tem uma criança lá, ou porque tem um vírus lá, ou porque o curso funciona, nesses exemplos que a gente está vendo. E aqui, a gente vai ter um erro do tipo 2, que vai ter uma probabilidade beta, né? A probabilidade de erro tipo 2 ou a probabilidade de falso positivo. E, por outro lado, tem a probabilidade de rejeição da hipótese nula falsa. E esse aqui é 1 menos beta, chamado também de poder estatístico. Né? Qual que é o poder do seu teste? É isso que ele está perguntando. Qual que é a chance de rejeitar uma hipótese nula falsa? Que é esse 1 menos beta. Tá, agora a gente vai olhar como faz para chegar em cada um desses alfa, beta, poder. A próxima parte da aula é investigar esse pedaço. Para falar disso, eu vou falar de um exemplo aqui, que é sobre a expectativa de vida de pessoas. A população em geral tem uma expectativa de vida de 60 anos, Mi 60, com um desvio padrão 10 anos. Se a gente pegasse uma distribuição de 100 pessoas e construísse a distribuição regida pela hipótese nula, essa distribuição estaria centrada no 60 e teria um erro padrão de quanto? 10 dividido por 10, ou seja, 1. Então, essa é a distribuição das médias esperadas para uma amostra de 100 pessoas. E agora a gente está querendo olhar o efeito de um perfume aqui, perfume X. E eu quero saber se esse perfume X muda a expectativa de vida das pessoas. Vamos supor que eu tenha acesso à verdade. Vamos supor que essa pesquisa já foi feita e repetida muitas vezes, então eu já sei qual que é a verdade, né? Qual que é uma estimativa muito boa da verdade. Vamos supor que a gente tem acesso a isso. Pessoas que usam esse perfume têm uma expectativa de vida média de 57 anos, 3 anos a menos, mantendo o desvio padrão. Então, vamos supor que essa é a verdade. Sabendo essas coisas aqui, se a gente usasse um nível de significância alfa de 5%, qual que é a taxa de erro tipo 1, a taxa de erro tipo 2 e qual que é o poder do experimento. A taxa de erro tipo 1 a gente já sabe quanto que é. É o próprio 5%. Taxa de rejeição de hipótese nula correta é de 5%. Então, isso aqui está resolvido. O complicado é o tipo 2 e o poder do experimento, que é o complementar desse erro tipo 2. E vamos olhar cada um deles aqui. Então, vamos lá com a nossa distribuiçãozinha, regida pela hipótese nula, centrada no 60, um erro padrão 1, tá? Do jeito que a gente tinha falado antes. E agora, a gente vai definir a nossa área de aceitação e rejeição da hipótese nula. Colocando os 5% bicaldal, a gente bota 2,5 para cá, 2,5 para lá. Essa área do meio aqui é a área de aceitação, é a área que a gente aceita a hipótese nula. Essa área em vermelho aqui, esse grifado em vermelho claro, é a nossa área de rejeição, que soma 5%, os 95% no meio, né? 1 menos o alfa. E daí a gente chega com aquela nossa distribuição alternativa, que a gente já sabe que é a verdadeira, né? Existe uma redução na sobrevida em 3 anos, né? Então, de 60, a expectativa de média vai para 57, mantendo o mesmo sigma e usando o tamanho de amostra igual. Então, a nossa distribuição regida pela hipótese alternativa está centrada nesse outro Mi, que é 57, e tem esse erro padrão. Então, essa aqui é a hipótese nula, essa aqui é a nossa hipótese alternativa. A vermelha é a hipótese nula, preta, hipótese alternativa. Mas agora é assumindo que a hipótese alternativa é a verdadeira. E daí a gente olha a área dessa distribuição regida pela hipótese alternativa que cai dentro da nossa área de aceitação. E a área que cai nessa área de aceitação é essa. E esse é o nosso beta. Assumindo que a hipótese alternativa é verdadeira, qual que é a área da nossa distribuição das médias, regida pela hipótese alternativa, que cai na área de aceitação da hipótese nula, ou seja, cai na área que a gente rejeita a hipótese alternativa. Então, é essa área em cinza escuro aqui que é o nosso beta. E a gente pode computar isso. A gente está usando um erro padrão de 1, né? Então, a escala de dado bruto e a escala Z são muito parecidas, é muito fácil ver aqui, né? Então, é 60, que seria o zero, né, na escala de erro padrão, mais 1,96 e menos 1,96. Para conseguir botar 2,5 para cá e 2,5 para cá. E a gente pode fazer a algebrazinha, né? Para uma distribuição centrada no 57, qual que seria o Z associado àquilo? O 58,04 e subtrair da média, dividido por 1, que é o erro padrão. A gente consegue ter acesso a esse Z aqui, né? A gente consegue computar esse beta aqui olhando na tabela, né? Qual que é a probabilidade associada a esse Z de 1,4. A gente chega lá em 15%. Essa área aqui tem 15%. Essa aqui é o nosso beta, ou a nossa taxa de erro tipo 2, tá? E o poder é complementar disso. Se tem 15% de beta, o poder é os 85%, né? 1 menos beta. Essa probabilidade de conseguir rejeitar a hipótese nula, né? Ou seja, manter a nossa hipótese alternativa. Isso considerando que a nossa hipótese alternativa é a verdadeira. Não é complicado não, cara. É só você construir as duas distribuições e você ver qual que é a área da distribuição regida pela hipótese alternativa que caiu na sua área de aceitação regida pela hipótese nula. É só você computar a área ali, não tem um grande desafio.
Tá? A gente vai continuar olhando isso, vai fazer simulaçãozinha no R, que talvez facilite. Eu acho que facilite. Se a nossa hipótese nula for verdadeira, a probabilidade do nosso erro tipo 1 é o nosso alfa, que é o 5%. E a probabilidade de aceitar corretamente é os 95%, né, que é o complementar ao nosso alfa. Tá? Se a hipótese alternativa for verdadeira, assumindo que a hipótese alternativa aqui seria de 1047, então a probabilidade do erro tipo 2 é de 15%, o beta é de 15%. Se a hipótese alternativa for verdadeira, a gente perderia esse verdadeiro efeito em 15% das vezes. Então esse é o nosso beta, taxa de erro tipo 2. Aí o poder é os 85%, que é o complementar disso. Em 85% das vezes, a gente rejeitaria corretamente a hipótese nula, considerando que a hipótese alternativa seria a verdadeira. Tá? Fica claro uma coisa, para conseguir computar o beta, você tem que ter uma estimativa da hipótese alternativa. Aqui a gente fixou em 57, mas a gente poderia fixar em qualquer valor, né? A gente conseguiria construir curvas de betas, enfim. Então, por que a gente não pode ficar seguindo aquela recomendação ingênua de reduzir o alfa, ao invés de usar meio, usar valores muito menores? Porque a gente tem que lidar com esses dois erros. Na verdade, tem várias coisas que influenciam os erros, né? Vamos olhar cada um desses casos. Vamos olhar o efeito do alfa. Tá? Então, a gente pegou aquele mesmo exemplinho que a gente já tinha visto. A gente tem um alfa de 5%, que tem 2,5 para o lado de cá e 2,5 para o lado de cá. Esse aqui é para um alfa de 5%. O que eu vou fazer aqui? Ó? Agora eu vou mudar de 5% para 1%. Tá? Então, essa área aqui que tinha 5%, somando as duas, eu vou fazer com que tenha 0,5% aqui e 0,5% ali. Ou seja, eu vou fazer minha região de aceitação ficar muito maior. O que aconteceu? Caiu muito mais probabilidade da distribuição regida pela hipótese alternativa na região de aceitação da hipótese nula. Olha aqui, fica claro que a gente, quando diminui o nosso alfa, ele saiu de um alfa que era aqui e botou para um alfa menorzinho, o nosso beta ficou muito maior. O beta que era aqui, ficou aqui. Tá? Então, reduzindo o seu alfa, o seu beta aumenta e o seu poder diminui. Por que a gente não pode reduzir tanto o alfa? Porque senão a gente vai subir muito o beta. A gente vai perder poder. Outra coisa que importa muito é a diferença entre as médias. Né? Então, a gente tinha colocado a hipótese nula no 60 e a hipótese alternativa no 57. Mas e se eu tivesse colocado uma hipótese alternativa centrada no 56? Eu andei ali. Saiu do 57 e foi para o 56. O alfa continua igual, né? O alfa não muda, né? De uma para outra. Mas a sobreposição entre as curvas diminui bastante. A área da curva da hipótese alternativa que cai na área de aceitação, ela é bem pequena. Então, a gente tem aqui que quando a gente trabalha com diferença entre as médias maior, o seu beta é menor e o seu poder é maior. A área em azul aumentou e a área em cinza diminuiu quando você tem uma diferença entre as médias maior. Um curso, mais ou menos, ele vai fazer uma mudança pequena no desempenho. Um curso melhor vai fazer uma diferença maior. Então, fica mais fácil de observar que existe essa diferença. E outro efeito que é importante é o erro padrão. Isso aqui a gente tinha feito sempre com erro padrão 1. Erro padrão 1. Eu aumentei um monte de amostra. Coletei muito mais gente, que fez meu erro padrão ficar menor. Né? Se eu faço meu erro padrão ficar menor, a minha distribuição, regida pela nula, fica mais alta e mais magrinha. O meu 5% é fixo, né? Então, o 5% que está aqui com o erro padrão 1 é o mesmo 5% que está aqui com o erro padrão 0,75. A área em vermelho é a mesma. Eu mantive o meu alfa fixo em 5%. Mas, olha só o que acontece com o beta. Né? O beta para erro padrão 1 é grandão. E para um erro padrão menor, de 0,75, o beta ficou bem menor. Tá? E é claro que o oposto acontece com o poder. Né? Aqui tinha um poder pequeno que foi para um poder muito maior. Então, reduzindo o erro padrão, coisa que a gente consegue coletando mais dado, a gente diminui a chance do erro tipo 2, reduz então o beta, né? Então essa probabilidade de fazer os falsos negativos, e aumenta o nosso poder. Então, resumindo aqui, então a gente tem dois tipos de erros que são possíveis nessa hipótese. Existe um balanço entre esses dois tipos de erro. Quando você reduz o alfa, você aumenta o beta, né? E 1 menos beta é a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula. E isso é conhecido como poder, que ele aumenta conforme a diferença entre as médias aumenta, e aumenta conforme o erro padrão diminui. Né? Ou seja, quando você aumenta a amostra, você aumenta o poder. Né? Você torna suas distribuições menos sobrepostas pela redução do erro padrão. Vamos pular para o R, então. O exemplo que eu vou dar é aquele lá dos perfumes, né? Brincar com os alfas, betas e poder. Tá? Mas eu vou fazer isso aqui brincando com simulação. A população em geral tem média 60 e sigma 10, e a população que usa o perfume, assumindo que eu já sei que eles têm uma expectativa de vida 57 e sigma 10 também. Né? Então eu quero saber qual que é o alfa, o beta e o poder. A gente sabe que o nosso sigma da hipótese nula é 10, a gente sabe que o nosso N é 100, e vamos computar o nosso erro padrão. Deu 1, exatamente como a gente já tinha feito
aqui, né? Sabia que o nosso erro padrão era 1. E agora vamos definir as áreas de aceitação. Definir o vermelhinho, as áreas de aceitação e a área de rejeição. Tá? Então, a minha área de aceitação de H0 em escala de valor bruto. Tá? Eu quero usar um alfa de 5%, eu quero fazer um bicaldal, né? Eu vou ter que colocar 2,5 para um lado, 97,5 para o outro, e daí eu faço o QT, né? Então, me fala qual que é o valor de T associado a esses valores de probabilidade. E ele vai me dar 1,98, que é quase 1,96 na normal, né? Porque o N é gigantão. Né? Aí, eu só pego esse valor de T, multiplico pelo meu erro padrão de verdade e somo minha média. Tá? E esse aqui vai virar o meu bruto crítico, que é o 58 ponto alguma coisa, 61 ponto alguma coisa. Que era o que a gente estava lá, 58 ponto alguma coisa, 61 ponto alguma coisa. Deu um pouquinho diferente, porque a gente está usando T ao invés de Z, né? Então, definimos aqui os limites da nossa área de aceitação, de 58 e alguma coisa até 61 e alguma coisa. E agora, vamos produzir a nossa amostra, tá? Então, eu vou pegar dados aleatórios, que vão vir de uma distribuição com média 0, desvio padrão 1. Pode ter uma média um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que 0, faz parte. E pode ter um desvio padrão um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que 1, faz parte. E faço a multiplicação por 10, ou seja, eu faço ela ter um desvio padrão perto de 10. E faço ela ter uma média perto de 57. É o inverso do Z-score, né? O inverso daquela transformação. Tá? E daí eu tenho a minha amostra lá de 100 pessoas. Qual que é a expectativa de vida dessas 100 pessoas que usam perfume? Tem tudo quanto é número possível aí. Mas a média dele é o meu X-barra. A média que eu vi aqui foi 56. Tá? Ó, o 56 ele cairia onde? Ele cairia fora da minha área de aceitação da hipótese nula, né? Tá, então eu faria bem aqui. Nesse caso, eu rejeitaria a hipótese nula. Eu aceitaria a hipótese alternativa. Tá? Nesse caso. E daí eu só fiz o teste aqui, né? Se o meu X-barra é maior do que o meu valor mínimo e for maior do que o meu valor bruto máximo, né? Então, meu X-barra, que é 56, meu valor mínimo crítico, que é 58. Ele é maior? False. Ele caiu para cá. Eu vou fazer o outro teste, daí ele vai, esse aqui vai dar true, né? Então, ele é menor do que o meu valor máximo, mas ele é menor do que o meu valor mínimo. Ou seja, isso aqui no final vai dar false. Se isso aqui deu false, ele não vai rodar esse pedaço. Esse aqui seria se ele tivesse dado true, né? Se tivesse dado true, ele aceita a hipótese nula, que sabemos que é incorreta. Ou seja, ele teria feito um erro tipo 2. Eu colocaria um erro tipo 2, 1 aqui, né? Falando, ó, fez, errou. Mas ele não fez. Isso aqui deu false. Ou seja, ele caiu no else aqui, né? Então ele vai falar, olha, a gente rejeitou a hipótese nula, que sabemos que é incorreta. Ou seja, fez erro? Não fez erro. Fez bem. Né? Aqui ele faz tudo automático, né? Vamos olhar lá se esse cara fez um erro tipo 2. Ele não fez um erro tipo 2. Ele rejeitou a hipótese nula que a gente sabe que é incorreta. Ou seja, ele fez bem. Beleza. Então a gente fez para um caso aqui, a gente fez um experimento. Agora eu vou fazer uma simulação aqui com vários. Vou repetir isso 10 mil vezes, tá? Vou começar do zero. Eu vou definir o meu sigma, que é 10, o meu n, que é 100, meu erro padrão, que no final deu 1. Vou definir o meu alfa. Vou definir meus valores bruto crítico, que já deu lá, o 58 e 61, como tinha dado antes. E vou definir um vetorzão, que eu vou chamar de fez erro tipo 2. Vou fazer um vetorzão de zeros, com 10 mil posições. Só tem zero. E depois eu vou atualizar esse vetor colocando 1, se cair na área de aceitação. Tá? Então eu vou rodar 10 mil vezes. Para cada vez que eu fizer isso aí, eu vou gerar uma amostra vindo das pessoas que estão usando perfume. Vou tirar a média. E vou ver se essa média caiu dentro daquele intervalo. E se ele caiu, significa que ele fez um erro tipo 2, ou seja, eu vou atualizar esse vetor. Então vamos rodar esse treco aqui. Rodou isso aqui, e daí eu tenho lá um monte de 0 e um monte de 1. A maior parte é 0, alguns 1s, né? Às vezes ele fez o erro tipo 1, e às vezes ele fez o erro tipo 2, e a média disso é 15%, que era os 15% que a gente tinha visto lá, né? Fazendo as continhas lá pelas tabelas e tal. Então essa é a nossa taxa de erro tipo 2, 15%. E o nosso poder é o 1 menos o erro tipo 2. E está lá, 85, né? Ou seja, bateu muito perto daquilo que a gente já sabia que ia dar. A gente conseguiu simular exatamente aquele caso com base naquelas informações. Rodando isso aqui, a gente tem sempre mais ou menos o mesmo valor, 15% e 85%. 15% e 85%. 15%. Tá? Cada hora ele gera um número um pouquinho diferente, mas é tudo muito próximo. E o que é legal disso aqui é que eu consigo brincar. Eu consigo fazer aquela manipulação que a gente tinha feito de reduzir o alfa, né? Fazer o alfa ficar de 1%. A gente tinha falado do alfa de 5% inicialmente, vamos colocar o alfa de 1. Eu tinha falado que diminui o poder. Vamos ver se é verdade. Roda toda essa parada. Ó, com alfa 1, eu tenho mais erro tipo 2 e menos poder.
Tá, vou voltar aqui de novo para o 0,05. Agora eu quero mexer o quê? Na diferença entre as médias. Com a diferença entre as médias de 56, eu teria os 15% e 85%. Mas eu vou fazer aquele 56 aqui, vou fazer um pouquinho mais diferente, fazer o perfume ser um pouco mais nocivo ainda, né? Então, dos 15%, agora eu caí nos 2%. Ou seja, fica mais raro de fazer o erro tipo 2. E a gente tem mais poder. Ou seja, quando tem maior diferença entre as distribuições, a gente consegue rejeitar a hipótese nula com mais facilidade, né? Assumindo que a hipótese alternativa é a verdadeira, a gente rejeita a hipótese nula com mais chance, tá? Vou voltar aqui para o 57 e estamos lá de novo, com 15% e 85%. Eu vou fazer o que agora? Eu vou aumentar a amostra para ter um erro padrão mais estreito. Eu vou fazer minha amostra ter 200 pessoas, por exemplo. Se eu faço uma amostra com 200 pessoas, quanto fica o meu erro padrão? Fica em 0,7. Tá? Eu tinha falado do lado de 0,75, mas esse aqui deu 0,7. Então, dos 15% de taxa de erro tipo 2 e 85% para poder, quanto que dá agora que eu aumentei minha amostra para 200? Ó, eu diminuí minha taxa de erro tipo 2, foi para 5%, e o meu poder aumentou para 95%. Tá? Então, exatamente como a gente tinha visto nas nossas brincadeirinhas mais gráficas, né? Então, funciona por simulação, um outro jeito de ver isso. E aí, a gente matou essa aula de teste de hipótese, né? Essa teste de hipótese para amostra única, né? Então, a gente deu uma introdução bem importante aqui sobre teste de hipótese e viu os conceitos principais associados a essa temática.